Tá trabalhando em casa nessa quarentena? No episódio de hoje eu trago dicas para você tornar o seu home office muito mais funcional. Oi! Mais um episódio do quadro Dicas da Ju com a SPE Investimentos começando hoje para falar sobre home office. Essa tendência mundial que foi realmente antecipada por causa da pandemia do novo coronavírus e também da necessidade de distanciamento social. E aí, para ajudar a gente nessa missão de entender como trabalhar em casa pode ser produtivo, pode ser eficiente e também nos trazer um bem-estar, nos trazer conforto, a gente vai bater um papo com a arquiteta Thaís Gabriele, que eu já apresento para vocês agora. Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer o seu conteúdo para a gente. E apesar de parecer um pouco óbvio, eu queria entender, vamos explicar na verdade, né? Afinal de contas, o que é home office? Olá, Ju, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho do que é o home office. Home office nada mais, nada menos é do que um escritório dentro da sua casa. Algumas pessoas já trabalhavam, já adotavam esse método de trabalho na sua casa, porém, com o coronavírus, realmente elas se viram obrigadas a ter que correr para suas casas para trabalhar e muitas vezes não saber nem onde elas poderiam adotar o espaço para fazer esse tipo de trabalho, né? Dentro de casa. Pois é, como você falou, as pessoas foram obrigadas, né? Não tiveram essa escolha e não tiveram nem tempo de se adaptar. Então, nesse cenário todo, qual é a maior dificuldade? Qual foi a maior dificuldade que as pessoas enfrentaram para adquirir essa modalidade aí de home office? Então, Ju, na verdade, eu acredito que a maior dificuldade é a escolha do espaço que você vai trabalhar dentro da sua casa. Muitas pessoas acabam levando seu trabalho para casa, mas não sabe onde, qual o melhor espaço, qual o melhor ambiente que vai trazer mais benefício e mais produtividade para o seu trabalho. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, é saber escolher dentro da tua casa o melhor cantinho, adotar o melhor cantinho para você fazer essa função do home office. E isso é muito importante, né? Afinal de contas, os relatos que eu vejo das pessoas que estão em home office é que elas estão trabalhando mais. Isso é unânime, que as pessoas estão trabalhando mais tempo, mais horas. Ou seja, se você vai realmente ficar mais tempo sentada, fazendo aquela atividade, você tem que prezar pelo seu bem-estar, pelo seu conforto, não é mesmo? Então, Ju, realmente as pessoas acabam trabalhando mais tempo porque estão em casa e acabam não tendo um horário estabelecido. Então, elas acabam trabalhando de manhã, de tarde, à noite, madrugada, enfim, varia muito do perfil dessa pessoa, né? E uma vez que você está em casa, você acaba deixando o horário passar e vai ficando ali sentado naquele ambiente, naquela cadeira que muitas vezes não é confortável, muitas vezes não é uma mesa ideal. E isso acaba trazendo alguns malefícios, digamos assim, para o nosso corpo, né? E às vezes as pessoas não percebem que é o ambiente, que é a cadeira, que é a mesa, sabe? E às vezes acabam diminuindo o seu ritmo produtivo por conta disso. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas não consegue identificar, né? E aí essa é a nossa missão hoje, então. E eu queria que a gente já começasse com as dicas. Quais são as dicas? Vamos para a primeira dica. O que é que você diria que é o ponto número 1 de uma pessoa que está aí se adaptando ao home office? Então, Ju, como a gente já falou, eu acho que o primeiro ponto é você prestar atenção onde você vai trabalhar dentro da tua casa, tá? Parece um pouco óbvio, mas assim, não é só você ter uma mesa, você ter uma cadeira, você tem que analisar a sua casa como um todo, sabe? Começa a prestar atenção nela. Qual o melhor ambiente para mim? Qual o ambiente que eu vou me concentrar mais? Qual o ambiente que eu tenho menos barulho, que eu tenho mais ventilação, que eu tenho mais entrada de luz, sabe? Então, a escolha do ambiente eu acho que é o primeiro ponto. Então, a minha dica é, analisa a tua casa, conhece, vê qual espaço é o espaço ideal para você. Eu falo espaço, só inserindo esse detalhe, porque tem pessoas que conseguem trabalhar dentro do seu quarto, tem pessoas que conseguem trabalhar numa sala, numa varanda. Isso vai muito do critério dessa pessoa. Claro que quando a pandemia passar e a pessoa tiver um tempo para construir um home office como um ambiente específico para home office, seja o ideal, né? Mas nesse período de adaptação, o ideal é você escolher e levar em consideração esses pontos. E aí a gente conversava também sobre a questão do mobiliário, né? Interessante você prestar atenção também aos equipamentos onde você está trabalhando. Então, Ju, o mobiliário é muito importante. Por quê? Você tem que prestar atenção na mesa que você está usando, na cadeira que você está sentando, porque existem uns modelos de mesa que a gente tem que obedecer a um padrão mínimo, tá? Que é geralmente 70, 75 centímetros. E não é só você ter uma mesa, sabe?
Às vezes eu entendo que as pessoas, por não ter tempo, não ter dinheiro, muitas vezes a gente foi pego desprevenido na pandemia, a gente não consegue realmente fazer um investimento e comprar uma mesa, comprar uma cadeira nova. Mas presta atenção na tua casa, que mesa, que cadeira eu posso acabar utilizando. Se é a da varanda, se é a da sala de estar, se é a da cozinha, se é a do meu quarto. E se você tiver condição e não tiver esse equipamento ideal, faça um investimento. Existem no mercado aí várias possibilidades para você acabar adquirindo. Em relação à iluminação, Thaís, tem alguma iluminação que seria o ideal, algum tipo de luz? Se é realmente melhor escolher aquela luz que te deixa mais alerta, ou se é melhor preferir a luz natural, enfim, em relação à iluminação, qual a sua dica? Em relação à iluminação, é um assunto muito amplo, é muito gigantesco, até uma opção aí para um novo quadro, para a gente falar de iluminação. Mas a iluminação ideal é você ter uma iluminação mais alerta, então a iluminação branca, normalmente. Tá? A luz que a gente chama de branca, luz fria, mas eu acho que também não há tanta regra agora nesse momento de pandemia. O ideal é que você consiga avaliar se esse ambiente ele tem uma entrada durante o dia de luz boa, se esse ambiente ele é claro, se sim, perfeito. Você... Até para uma economia, né? Isso, você acaba economizando energia, isso é excelente. A entrada de luz natural ela é super importante. Tá? E caso esse ambiente que você está usando, você trabalhe à noite, o ideal é que você observe. Dependendo do tipo do serviço da pessoa, se ela trabalha com algo mais pontual, o que eu indico é você colocar de repente uma luminária de mesa, tá? Que acaba iluminando aquela área ali que você está trabalhando. Ou se você está estudando. Mas geralmente quem trabalha em computador talvez não precisa ter essa atenção. Uma iluminação geral de um ambiente já serve. Thaís, e organização? Porque eu sei que organização é uma questão muito pessoal, né? Tem gente que se encontra no trabalho e é mais eficaz, mais produtivo se tiver tudo ali organizadinho. Tem gente que fala que se encontra na própria bagunça. Mas existe uma regra em relação à organização que nos faz ser mais produtivos? Então, eu sou um pouco suspeita a falar, porque como arquiteto a gente preza pela organização do ambiente, né? E eu acredito que um ambiente organizado consegue gerar um fluxo melhor no seu trabalho, você consegue, não perdendo, digamos assim, tanto tempo para procurar uma coisa, um livro, uma caneta. Então, eu acredito que a organização, sim, ela é muito importante para a produtividade nesta quarentena. E o interessante é que você tente manter o seu ambiente o mais organizado possível. Agora, claro, tem pessoas que são bagunçadas, bagunceiras, que conseguem se encontrar, como você falou, na sua própria organização. Aí isso vai muito da pessoa. Mas o ideal é que esse ambiente ele esteja o máximo organizado possível. E aí eu deixo umas dicas também de organização. É você evitar confrontar naquela mesa várias situações. Como assim? De repente você naquela mesa ter uma penteadeira ou coisa do seu bebê, e isso acaba criando uma confusão naquela área de trabalho sua. Então tenta dividir, sabe? Se aquela mesa que você está adaptando for uma mesa que já tem um outro uso, tenta dividir essas funções, vamos dizer assim, entendeu? Para que aquela área que você adotar de trabalho, você consiga fazer a sua organização naquele espaço. Organizar também o trabalho que você ainda tem para fazer, o trabalho que você já fez, Isso. Né? Isso pode até te ajudar mentalmente a você entender o que é que você vai fazer ali naquela hora, né? Exatamente, porque eu acho que a maior dica que a gente pode dar aqui é que você trabalhar agora nesse home office adaptado na sua casa, ele tem que ser funcional. Ele tem que fluir, ele tem que funcionar. Então a gente entende que muitas vezes a gente está adaptando, usando uma mesa que não é a função para um home office, mas você está adaptando aquela mesa para aquilo. Então tenta adotar aquele cantinho, aquele espaço especificamente para o seu trabalho, entendeu? E aí você consegue organizar da sua melhor forma, colocando papelada de um lado, canetas do outro, vai variar de acordo com o trabalho de cada um. Tem um ponto também que eu acho muito importante, que é o autoconhecimento, né? A partir do momento que você se conhece e sabe o que é que funciona para você, o que é que não funciona, presta atenção nisso para poder montar o seu home office, né, Thaís? Exatamente. E a gente volta a falar da mesma coisa, digamos assim, porque o importante é você se conhecer. Se você consegue trabalhar de uma forma bagunçado, eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu só consigo trabalhar com o meu ambiente assim, e eu vejo e eu acho bagunçado pra mim, mas pra ela não é, entendeu? Então, o importante é que você se conheça, você consiga entender e enxergar qual é a melhor forma pra você, tá? E aí, dessa forma, você vai ter, com certeza, um ambiente muito mais funcional e produtivo.
A gente começou o nosso episódio de hoje falando, né, que o home office é de fato uma tendência mundial que foi antecipada, mas pode ser inclusive que depois que esse período passe, se torne muito mais realidade do que a gente imagina o home office, né, Thaís? E isso não tem problema, porque existem vantagens, né? Inclusive, por exemplo, um exemplo aqui, profissionais que estejam começando e não têm ainda dinheiro ali, grana realmente para investir em um escritório, né, em um ambiente. Então você pode sim trazer o seu trabalho para o home office de uma forma eficiente, né? Com certeza, Ju. O ideal é que você tenha dentro da sua casa, independente, um espaço para um home office, tá? Geralmente nos projetos a gente deixa um quarto, uma sala, um espacinho da sala e a gente adapta esse cantinho para fazer um home office de acordo com o trabalho dessa pessoa, tá? Mas todos os projetos hoje já existem um espaço voltado para esse trabalho dentro de casa. Porém, tem muitas pessoas que trabalham só em home office, então o seu escritório é só dentro da tua casa. Então, há duas formas de home office aqui. Você tem um espaço de apoio do seu trabalho de fora para dentro da casa, que é importante você ter, e um espaço que você só trabalha dentro da sua casa. Então, são duas situações de home office. Então, o interessante é que você acabe entendendo que forma você quer trabalhar agora, depois dessa pandemia, porque, ao meu ver, o home office é uma ótima oportunidade, eu acho até, de economia, das pessoas. Eu acho que as pessoas agora estão descobrindo nova forma de trabalhar, né? Porque às vezes a gente tem aquela mentalidade de que o trabalho tem que ser no escritório. E não. Você pode ter em um home office uma coisa muito melhor, um ambiente muito melhor do que no escritório, entendeu? E isso trazer uma série de vantagens para você. Inclusive qualidade de vida, porque você perde muito tempo, muitas vezes, no trânsito, né? Tem realmente muitas vantagens, é um assunto bem amplo. Thaís, eu agradeço muito a sua participação. Eu espero que a gente tenha ajudado quem está assistindo a gente. Lembrando que tem mais dica no seu Instagram, né? Você aborda muito esse assunto também. Eu agradeço você, Ju, pela oportunidade de estar aqui podendo esclarecer algumas dúvidas das pessoas e convidar outras que tiverem assuntos específicos que entrem no meu Instagram, mandem mensagem por direct que vai estar aqui embaixo. E entre também no meu site, lá eu estou dando várias dicas em relação a essa questão do home office. Perfeito, Thaís, agradeço novamente. Para você que está assistindo, eu espero de verdade que a gente tenha te ajudado, então. E eu aproveito para te convidar a ir lá no site da SPE Investimentos, o www.speinvestimentos.com.br, e vai lá e conhece um pouquinho mais dos nossos empreendimentos. A gente se encontra então no nosso próximo episódio. Lembrando também, hein, se puder, fique em casa. Agora, se você precisar sair, não esquece de usar aquela máscara, hein? Um beijo bem grande e até a próxima!